Olá, alunos do IEP, pessoal da administração, né? Professor Luizão falando. Infelizmente estamos longe, esse semestre está totalmente atípico. Pessoal, antes de começar a nossa aula hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os trabalhos, né? Então teve dois trabalhos iniciais, um primeiro que era sobre a regra de três, tá? Composta, simples, e depois teve um segundo que envolvia porcentagem, que a gente trabalhou, e a parte de juros. Essa parte de juros foi quando a gente começou as aulas online, né? E eu fiz vídeos, dois vídeos, mandei para vocês, e não tem nenhuma visualização, ninguém tirou dúvida, tá? Então eu vou relembrar para vocês, tem dois trabalhos para entregarem, tá? E precisa ser feito, né? E eu não vi que ninguém visualizou, ninguém tirou dúvidas, então tomar cuidado. Então aí esses dois trabalhos tem que entregar, tá? Então a gente precisa rever. E agora também comecei a semana passada a parte de estatística, de medidas de tendência central. Passei um vídeo do YouTube do professor que explica um pouquinho e passei uma parte teórica. E hoje eu vou falar um pouquinho também dessa parte teórica. E tem exercícios também nesse material aí, tá? Então, vamos lá. Olá, pessoal. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as medidas de tendência central, né? Vocês já viram, espero que tenham visto a aula do YouTube que eu postei, o professor foi muito didático, mas eu vou falar um pouquinho mais aí sobre essa matéria aqui, tá? Então, as medidas de tendência central são uma parte da matemática, na parte da estatística, né? Que pegam algum aglomerado de números e calculam algumas médias, umas medidas importantes, né? A média, mediana e moda. Tem outros, mas a gente vai dar mais ênfase nessas daqui, ok? Muito bem. Então, a estatística é essa parte da matemática, né? E o importante é o que a gente vai falar, que é mais uma parte teórica que vocês têm no material. Bom, quais são essas três importantes aqui? A média, que seria o ponto de equilíbrio, né? A média aritmética é o ponto de equilíbrio entre esse aglomerado de números. A mediana é o número que divide isso em duas partes. E a moda é o número que mais se repete, tá? Isso é importante de entender. A média é muito simples, é uma somatória de todos os números dividido pela quantidade de números. Por exemplo, a média das notas numa escola, né, de uma disciplina. Ora, eu somo todas as notas do aluno e divido pela quantidade de provas. Né? Então, 3 provas, se ele tirou 10, 10 e 10, a soma dá 30, dividido por 3, a média dele ficou 10. Né? Simplesmente, se ele tirou 10, 5 e 0, 10, 5 e 0, a soma dá 15. Dividido por 3, a média é 5. Né? Gols num campeonato, então tem todos os gols que um time fez, dividido pela quantidade de partidas. E assim vai. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o consumo de alimentos, né, numa escola, por exemplo, na segunda-feira foram consumidos 155 quilos, 140 no segundo dia, 160 de carne no terceiro, 150 de carne de peixe no quinto dia, e na sexta 130 quilos. Ora, quanto foi consumido? Eu somo tudo. Foram consumidos numa semana 735 dias. Divido por 5, porque são 5 dias, ou seja, uma média de 147 dias. Então a gente vê, por exemplo, dias que está acima da média, um dia que está bem abaixo da média, outro que está bem acima da média, outro que está próximo da média, um pouco acima, e esse está bem abaixo. Enfim, eu tomo decisões em cima desses conceitos aí, tá? Então essa é a ideia da aritmética simples. Na hora de a gente organizar, algumas coisas são mais fáceis de se fazer. Né? Por exemplo, se eu tiver um número muito grande, vamos pegar esse exemplo aqui. O aluno, né, medicina, ele registrou os batimentos cardíacos dos alunos. Olha só a quantidade de alunos. Tem números muito iguais aqui, né? 177, 75, repete e assim vai. Uns mais, outros menos. Eu posso fazer também uma distribuição que a gente chama de frequência. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o 75, olha, ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes e só. Então, a frequência do 75 é 3 vezes.
O 76, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. A frequência do 76 é 9 vezes. E assim vai. Então, a gente também pode exprimir dessa forma aqui, né? Se eu fosse fazer a média, eu não preciso ficar a média do conjunto todo, eu posso ir somando 75 mais 75, 75 3 vezes, mais 76, né? E assim somo tudo isso. Ou simplesmente 75 vezes 3, 76 vezes 9 e somo, né? Eu faço e divido pela quantidade de alunos que tem, né? Ou simplesmente, se eu quiser, por exemplo, aqui, né, tem 5 alunos que tem batimento de 77, né? Então a frequência dele é de 77, ou seja, é uma média, né? Posso fazer a divisão aqui. Ou simplesmente vou desconsiderar essa frequência, né? Posso fazer de uma outra forma de pensar, né? Eu posso ver, por exemplo, simplesmente somar uma média, em vez de contar todos eles, eu posso pensar numa média simples, que eu simplesmente eu vou lá e vejo, somo os 10 números de batimentos, né? Os 75, 76, mais o 77, mais o 78, mais o 79, mais o 80, somo todos e divido por 10 batimentos simples. Claro que aí sairia fora, o correto é eu fazer uma média de todos, mas é uma média, uma forma de medir também, né? Somar todos eles dá 820, divido por os 10 tipos de batimento que tem, né? As 10 quantidades diferentes, a média é 82. Claro que se eu somar o 75 3 vezes, o 76 9 vezes, tal, a tendência é ter uma outra média, mas é uma forma da gente fazer uma média aritmética também, ok? A moda é o número que mais se repete, ok? O número que mais se repete. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, nesse exemplo aqui, que é o número que mais se repete, aqui já está fácil, olha lá, é o 76, porque ele se repete 9 vezes. Portanto, o 76 é a moda, é o que tem mais frequência, é o que mais repete. Se tivesse dois iguais, né? Aqui, por exemplo, já é o 76, né? Se tivesse um outro com 9, eu teria bimodal, duas modas, né? Por exemplo, vamos supor que não exista o 76. Olha lá, o 78 e o 80 e o 90, eles têm duas vezes. Se fosse esses dois os maiores, eu teria duas modas, 78 e 90, ok? Essa é a moda. Muito bem, ok? Muito bem, vamos lá. A mediana. Essa aqui é importante. A gente tem que colocar na ordem crescente, né? Por quê? Porque ela vai dividir o conjunto, é o número que divide o conjunto em duas vezes, em duas partes, né? Então vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses números pares ou ímpares, né? Falou lá. Então a gente tem, por exemplo, nessa sequência aqui, vamos voltar um pouquinho, eu tenho aqui, ó, essa aqui. Se eu for falar da mediana, veja, 3 com mais 9, 12, com mais 12, com mais 5, 17, 17 com 7 dá 24, 26, 26, 29, 29, 35, 35, 37, 44, 48 alunos. 48 alunos. Ou seja, qual que é a média, a mediana? É o número central. Eu tenho 48 alunos, é número par. Eu divido por 2. Se é número par, eu divido por 2. Quanto a quanto? 24. Quando é número par, eu vou somar o número 24 e o número 25, tá? Então vamos lá, quem que é o 24? Se a gente for na sequência aqui, 3, 9 dá 12, 15, 12 com 5, 17, 24. Veja, 24, o último número 24 é o 78. O 25º é o 79. Ou seja, eu fico no meio dos dois, 24,5. Por quê? Como se fosse o central, né? Um do 78 e um do 79, a metade, aliás, de 78,5 seria a mediana, tá? Se for número ímpar, eu tenho o número central certinho,
tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, acho que fica um pouco mais fácil da gente fazer, ok? Então são as três, olha lá, tem 48 elementos, o termo 24 e 25. O 24 é o 78, o 25 é o 79. Aqui acho que eu contei errado, né? O 24 e o 25 é 79, portanto a mediana é 79. Vamos lá para a gente entender um pouquinho daí. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui como exemplo, então, uma fábrica do complexo de Suape, para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, registrou o tempo de duração em dias. Então teve a primeira lâmpada que durou 21 dias, a segunda lâmpada durou 25, a terceira durou 23 dias, a quarta 28 e assim vai, né? Veja que é muitos dias aqui. Vamos lá, então primeiro, vamos colocar em sequência, né? Teve 6 lâmpadas que duraram 19 dias, outras 6 lâmpadas que demoraram 20 dias, 3 lâmpadas que demoraram 21 dias e assim vai, né? 6 lâmpadas, 19 dias. Como que eu faço a média de dias de duração? Eu posso pôr em ordem e somar 19 mais 19 mais 19 mais 19 por 6 vezes, né? Porque teve 6 lâmpadas que demoraram 19 dias. Ou então, eu faço 19 vezes 6, que é a mesma coisa de somar 19, 19, 19, 19, 19, 19, 6 vezes. 6 lâmpadas duraram 20 dias, então 20 mais 20 mais 20, ou seja, assim fica mais fácil, né? A tabela de frequência. Fazendo essa multiplicação aqui, né? E somar depois. Então, ao todo foram 550 aqui, dividido pela quantidade de lâmpadas, né? Olha lá, teve 6 mais 6 mais 6, que são 25 lâmpadas, ok? Muito bem. 25 lâmpadas. Então, se eu demorar quantidade de dias dividido por quantidade de lâmpadas, eu vejo que uma lâmpada demora em média 22 dias. Né? Então, se a gente pensar, a média normal é 22 dias. Ó, teve 6 que demorou bem abaixo de 22 dias. Teve outras 6 que demoraram também abaixo de 22 dias. Teve 3 que demorou um pouquinho menos que 22 dias, que é a média. Veja que não tem nenhuma que demorou 22 dias. Mas tem lâmpadas abaixo da média e lâmpadas acima da média, né? Essa é a ideia de média aritmética, ok? Então, se eu pegar em relação a estimar o número de quantas lâmpadas, né, eu vou precisar no ano para fazer uma média, né? Se o ano tem, vamos por 360 dias trabalhados, pela média, então eu vou ter mais ou menos, vou precisar ir numa média de 17 lâmpadas por ano. É um estudo que eu posso fazer, é uma forma de eu precisar. Porque eu sei que, em média, cada uma dura 22 dias, né? Ah, mas durou menos essa. Isso, mas vai ter algumas que vai durar mais, né? Então eu consigo fazer uma estimativa de quantas eu vou precisar de um certo produto aí, ok? Um outro exemplo. O Ibope pesquisou qual o esporte preferido pelos moradores de uma cidade. Entrevistou 2.500 pessoas. Então tem lá 650 que gostam de futebol, 350 e assim vai. Então veja que aqui eu tenho a quantidade de pessoas aí, né? Então qual é o esporte mais frequência? O futebol, né? Qual que é o que menos frequência? A corrida. Qual o percentual? O percentual, lembra, é a quantidade pelo todo, né? Então eu posso fazer essa ideia também. Olha lá, o futebol, 650 pessoas, o boxe é o menos, é o menos preferido aqui, não tá na ordem, né? O boxe é o menos preferido com 220 pessoas, o voleibol, 350 de quanto? De todos, eu somo todos, né? Então o voleibol, ele tem a preferência de 350 das 2.500 pessoas entrevistadas. Ou seja, 0,14, que é 14%, tá? Então, qual é a moda, né? Da tabela aqui, que é a moda? É o que mais se repete. Quem que mais se repete? O futebol. Então, o futebol é o esporte da moda e por aí vai, né? E assim vai, nós temos outras informações. Vamos pegar aqui, ó, algum que fale sobre mediana, tá? Então, tem mais exemplos aqui, vocês podem conferir e tudo mais. Vamos pegar aqui um que... vamos pegar aqui, ó,
esse exercício que fala da mediana. Então, a mesma coisa, tem uma sequência lá, né? 30 alunos numa certa sala, né? E as notas que eles obteram em matemática. Olha aí, tem nota bastante baixa, hein? Tem nota 2, 3, 4, enfim, 6, 7. Tem umas notas altas também, 9, 10, 8, enfim. Média. São 30 alunos, tá? Então vamos lá, média. O que eu faço com a média? Vou somar. Opa! Fazer um exercício proposto. Então eu vou somar. O que é somar? Todos os números. Ou posso fazer uma tabela, né, de frequência. O 2 aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes. O 3 aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes também. O 4 aparece... Então, construa aquela tabela, tá? O que é a mediana? Eu coloco em ordem crescente. Se eu colocar em ordem crescente, eu vejo que tem um número central, né? Como são 30 alunos, veja, eu vou ter eu vou ver o termo central. Como é número par, 30 alunos, eu vou ver, né, o 15 e o 16. O número 15 e o número 16. Então vamos lá na sequência. 1, 2, 3. Estou pegando os mais baixos primeiro. Agora com 3. O quarto número, o quinto número, o sexto número. Pronto. Com 4. Aqui. O sétimo número, o oitavo, o nono, o décimo, o 11º. Pronto. Agora com 5. O 12º, o 13º, o 14º, o 15º, que é 5, o 16º, que também é 5. Então, o número central, a mediana, tem duas, porque é número par de alunos. Só que eles são iguais, 5 e 5, ok? Portanto, o número central é 5 mesmo, é a mediana. Então, a média é eu somar todos e dividir por 30 alunos. Mediana é colocar em ordem crescente e vou ver. Se é o número par de alunos, eu vejo os dois, o 15 e o 16. Né? Dividir por 2 dá 15. Então eu pego o 15º, que é 5, e o 16º, que é 5. E faço uma média deles, que 5 e 5 é 5. Se fosse número ímpar de alunos, número ímpar, por exemplo, 31. 31, se eu dividir por 2, dá 15,5. Então eu pego o 16º. E aí é só o número 16º, por exemplo, seria esse, o 5, tá? Então essa é a diferença da mediana. E a moda é o número que mais se repete, né? Como a gente já falou. Então, por exemplo, aqui o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 3 vezes, o 4, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O 5 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes também. O 6 aparece 1, 2, 3 vezes. O 7 aparece 1, 2, 3 vezes. O 8 aparece 1, 2 vezes. O 9 aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o 10 aparece 2 vezes. Então, quem mais se repete? O 5 e o 4, que aparecem 5 vezes. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes aparece o 4 e 5 vezes aparece o 5. Então, eles são, o 4 e o 5 são a moda, ok? Pessoal, então tentem fazer esses exercícios. Eu quero que vocês, ó, tem aqui a tabela de frequência, tá? Exercícios propostos. Eu quero que vocês tentem fazer. Tenham dúvidas, perguntem para mim. Estou aqui para ajudar, ok? E mais aqui propostos. Aqui tem até as respostas. Então vocês dão uma olhada, tentem fazer e depois a gente vai passar uma lista em cima disso. Mas tentem fazer. Na próxima aula eu quero então tirar essas dúvidas de vocês aí que tentaram fazer as respostas, ok? Pessoal, um abraço a todos.